Você sabe o que são vidros laminados e vidros insulados? Você sabe quanto de calor e de luz cada um desses tipos de vidro deixa passar para dentro do ambiente? É justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E a gente começa agora. Olá, eu sou Marcelo Nudel, fundador e diretor da CA2 Consultores, e hoje nós vamos falar sobre vidros. Vou trazer para vocês aqui uma explicação sobre o que são vidros insulados e o que são vidros laminados, como cada um deles se comporta em termos de controle de calor e luz natural, e em que situação de projeto você deve usar cada um deles. Mas antes de começar o vídeo, eu queria já te pedir para se inscrever no canal, ative as notificações e, se puder, deixa um comentário ou um like, porque assim o algoritmo do YouTube sabe que você gostou do meu conteúdo e que você quer receber mais desse conteúdo no seu feed. Então não deixa de se inscrever, já somos mais de 1000 inscritos aqui no canal, onde eu publico vídeos sobre arquitetura sustentável e conforto ambiental. Para que vocês entendam a composição de um vidro laminado e de um vidro insulado e como eles se comportam em termos de controle de calor e luz, a gente precisa entender o funcionamento primeiro de um vidro comum. Então vou apresentar aqui algumas características desse vidro comum. Então nós estamos falando aqui de um vidro comum, transparente, de cerca de 3 milímetros, que não tem nenhum controle solar. Esse vidro é tipicamente chamado de vidro monolítico. Ele é transparente, duro, impermeável e a sua composição serve de base para a composição de vidros laminados e insulados. Por ser muito transparente, ele deixa passar muito calor e também muita luz natural. O funcionamento básico de um vidro comum transparente é mais ou menos esse que vocês estão vendo agora. Toda a radiação que incide no vidro, inicialmente uma parte dela é refletida. Num vidro comum de 3 milímetros, essa reflexão corresponde a cerca de 8% do total. Do que não foi refletido diretamente para o lado de fora, uma parcela dela passa por transmissão direta. Essa transmissão é chamada de transmissão primária, e num vidro comum de 3 milímetros, ela corresponde a cerca de 83% da radiação total que incide do lado de fora da fachada. Agora, se a gente somar o que foi refletido e o que foi transmitido diretamente, ainda não dá 100%. Para onde foi essa outra parcela de energia solar? Ela foi absorvida pela massa do vidro. No caso de um vidro comum de 3 milímetros, nós estamos falando de cerca de aproximadamente 9%. Do que foi absorvido, ele não vai ficar lá eternamente. Então, do que foi absorvido, uma parte é reirradiada para o lado de fora, num componente que chama reflexão secundária, e uma outra parte é reirradiada para dentro. Quando a gente soma a transmissão direta com a transmissão secundária, nós temos aí 86%. Justamente 86% é o que a gente chama de fator solar do vidro. Então, no caso de um vidro comum, monolítico, transparente, o fator solar é 86%, ou seja, de toda a radiação que incide do lado de fora do vidro, 86% passa para dentro. Um vidro comum, monolítico, transparente, também tem uma parcela de luz que ele vai deixar passar. Essa parcela de luz é aproximadamente 88 ou 89%. Isso é o que a gente chama de transmitância luminosa do vidro. Então a transmitância luminosa de um vidro comum monolítico de 3 milímetros é aproximadamente 88%. O que a gente tem também é o valor de condutância desse vidro, ou o valor U. Se você quiser saber um pouco mais sobre o valor U, eu estou deixando um card aqui em cima para um vídeo que eu fiz falando só sobre isolamento térmico, que tem a ver com a questão do valor U, ou questão da condutância térmica, mais especificamente falando sobre paredes opacas ou superfícies opacas. Mas é uma boa referência para você entender em maiores detalhes o que é o valor U, ou seja, o que é a condutância térmica. Quanto maior esse valor, ou seja, quanto maior o nível de condutância térmica, mais calor ele conduz para dentro, quando lá fora está mais quente e lá dentro está mais frio, e, portanto, é um elemento com menor propriedade de isolamento térmico. Quanto menor esse valor, melhores são as propriedades de isolamento térmico de um vidro. No caso do vidro comum de 3 milímetros monolítico, esse valor é cerca de 5,8 watts por metro quadrado Kelvin. É um valor bastante alto quando comparado a outros tipos de vidro, como você vai ver daqui a pouco. Você pode, num vidro comum, escurecer a massa desse vidro, ou seja, adicionar certa pigmentação na massa desse vidro, ou então aplicar uma película tipo fumê refletiva,
que vai barrar um pouco mais essa radiação, ou seja, vai diminuir o fator solar, mas em compensação ele vai fazer isso às custas de uma redução muito drástica na luz natural. Então todo vidro comum, monolítico de 3 milímetros, toda vez que você aplica uma dessas estratégias de escurecimento ou reflexão, você vai ter uma situação muito prejudicada em termos de luz natural. Agora que eu expliquei o funcionamento de um vidro comum, a gente pode passar a explicar o funcionamento de um vidro laminado. O vidro laminado nada mais é do que uma composição de dois vidros comuns grudados por uma película plástica chamada PVB. Ele é, portanto, um vidro de segurança, porque quando os vidros que estão colados no PVB quebram, eles ficam agregados a esse PVB e os cacos não se dispersam. O PVB ele é responsável, primeiramente, pela segurança do vidro, mas ele também é capaz de bloquear cerca de 99% da radiação ultravioleta, que é justamente aquela radiação que mancha os móveis e os tecidos. Então, quando você tem, por exemplo, uma residência com vidro laminado, você pode ter certeza que o seu ambiente está protegido contra essa descoloração. O PVB também é bom para a acústica dos ambientes. Essa lâmina de PVB entre os panos de vidro, ele amortece as ondas sonoras, reduz a vibração desses vidros e, portanto, reduz a passagem do som para o interior dos ambientes. Agora você vê uma certa redução no fator solar desses vidros. Se a gente estiver falando de um laminado comum, transparente, ou seja, sem nenhum tipo de controle solar, o que eu estou querendo dizer é são dois vidros comuns, transparentes, grudados com a película de PVB, a gente vai ter um fator solar um pouco mais baixo do que um vidro monolítico comum, obviamente. Esse fator solar é cerca de 75 a 76%. A transmitância luminosa também é um pouco reduzida e ela fica na casa dos 83%. Nesse caso, o valor U ou a condutância não vai mudar muito, ela vai mudar um pouco. Num vidro laminado comum, a gente tem então um valor U ou uma condutância térmica de 5,3 watts por metro quadrado Kelvin. Agora, no vidro laminado, se você quiser reduzir o fator solar, ou seja, se você quiser proporcionar maior controle de radiação para o interior do seu espaço, você pode também escurecer a massa de um dos vidros, né? Ou seja, aplicar uma certa pigmentação, mas você pode usar também o que a gente chama de tecnologia Low E, Low Emissivity, ou baixa emissividade. O Low E é uma camada extra fina metálica que é aplicada em uma das faces do vidro durante a fabricação desse vidro e que é capaz de reduzir a passagem de radiação infravermelha para o interior dos ambientes. O que significa isso? Ele vai absorver mais radiação do que um vidro que não teria o Low E, vai segurar essa radiação e vai reirradiar para o lado de fora. Vocês devem lembrar quando eu mostrei o funcionamento da radiação num vidro. O grande benefício do Low E é que você consegue fazer com o vidro laminado, trazer muito mais controle solar, você consegue reduzir bastante o fator solar em relação a um vidro comum. No vidro comum você não consegue colocar o filme Low E porque ele estaria em contato com o ar externo e por ser um componente metalizado ele oxidaria. Então, quando você aplica no vidro laminado, ele fica fora do contato com o ar. Você veja nessa imagem onde é aplicado a película de Low E. Então, nós temos aqui, tipicamente, um vidro laminado, ele tem 4 faces, né? Ou 4 superfícies. A superfície número 1 é a superfície externa do vidro externo. A número 2 é a superfície interna do vidro interno que fica em contato com o PVB. É justamente nessa superfície número 2 que entra o Low E. E essa camada Low E é, como eu falei anteriormente, aplicada durante a fabricação do vidro, não é algo que você coloca depois. Aí a superfície 3 é a superfície externa do vidro interno e a 4 é a superfície interna do vidro interno. Quando você coloca esta camada de Low E na superfície 2, este calor que é absorvido, ele chega em muito menor quantidade para o PVB e muito menor quantidade para o segundo vidro e, portanto, para dentro do ambiente. Você consegue um fator solar que beira a casa dos 20% se você quiser. A grande problemática de você baixar muito o fator solar de um vidro laminado é que a transmitância luminosa dele não acompanha esta redução.
em nível proporcional. A luz acaba sendo muito mais prejudicada no caso da redução do fator solar de um vidro laminado. Então, se você quer chegar, por exemplo, aos 20%, que é um limite ali mínimo de fator solar, ou seja, controle máximo, você vai ter em contrapartida uma transmitância luminosa que vai beirar a casa dos 15% a 18%. Isso é muito baixo, ou seja, 15% da luz natural que incide vai passar para dentro do ambiente. Então você vai ter ambientes muito escuros. Você vai conseguir controlar bem esta radiação, quer dizer, só 20% passa, se você chegar num fator solar de 20%, mas a luz natural também vai ficar muito prejudicada. Essa relação de controle solar e luz prejudicada, ela não é tão gritante nos vidros insulados Low E, como eu vou mostrar daqui a pouco. O valor U, ou a condutância, no caso de um vidro laminado Low E, ela não muda tanto. Ela fica na casa dos 5 watts por metro quadrado Kelvin. O vidro laminado Low E ele é muito utilizado em edifícios de escritório aqui no Brasil, principalmente aqueles escritórios que buscam algum tipo de certificação, como o LEED, por exemplo. Eles conseguem reduzir bastante a radiação que passa para dentro do ambiente. No entanto, é muito importante lembrar que para o nosso clima a radiação é tão intensa que a gente não deveria só contar com os vidros Low E para fazer esse controle da radiação solar. O ideal é sempre trabalhar com algum tipo de sombreamento, sejam brises, cobogós ou beirais que nos proporcionem sombreamento ao vidro, evitando com que a radiação solar direta atinja esse vidro. Então, vidros de controle solar, no caso Low E, eles não são a solução única e exclusiva que deveria estar sendo usada na nossa arquitetura. Agora você sabe que Low E não é um tipo de vidro. Low E é uma tecnologia que pode ser aplicada a vidros laminados e insulados. Como os vidros laminados eles não são bons isolantes térmicos, como os vidros insulados, que vocês vão ver daqui a pouco, eles são pouco utilizados em países de clima frio, onde você precisa manter o calor do lado de dentro. Aqui no Brasil, eles são mais utilizados porque a gente não tem esse problema de perda de calor do espaço interno para o espaço externo, porque a gente não tem climas muito frios. Agora vamos passar a explicar o vidro insulado. O vidro insulado nada mais é do que uma composição que tem 2 panos de vidro, sendo que um deles pode ou não ser também laminado, e esses vidros são separados por uma cavidade de ar ou algum outro gás que vai proporcionar maiores propriedades insulativas para esse componente. Se a gente estiver falando de um vidro insulado sem controle solar, nós estaremos falando de um vidro com um fator solar de aproximadamente também 76%, uma transmitância luminosa na casa dos 83%, ela não muda muito em relação a um vidro laminado comum. A grande diferença é que o valor da condutância vai baixar drasticamente. Então, enquanto a gente tinha de um laminado 5, 5,5, agora um insulado comum, sem controle solar, vai beirar a casa dos 2,5 ou 3. Isso significa que ele já está te proporcionando um nível de isolamento térmico muito superior a um vidro laminado comum. Então, se você quer manter o calor dentro dos ambientes, você pode muito bem utilizar esse vidro insulado para não deixar o calor sair no inverno, por exemplo. Isso pode ser bom em residências, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo para o inverno ou na região sul. Agora você precisa ter certeza, se você usar esses vidros insulados, que você vai conseguir abrir eles para uma boa ventilação natural nos dias quentes, porque senão todo o calor que vai ficar acumulado dentro desses espaços, à noite, você não vai conseguir tirar boa parte desse calor, justamente porque esse calor vai encontrar uma superfície mais isolante termicamente no vidro e ele não vai conseguir passar por condução para o lado de fora. Então, quando você utiliza vidros insulados no Brasil, você precisa ter certeza que no verão você vai conseguir ventilar bem o teu espaço. O vidro insulado também pode ser Low E, e a película de Low E ela é aplicada também na face 2 aqui no Brasil e em países de clima quente, porque justamente você quer
jogar para fora esse calor, você não quer deixar ele passar para a câmara de ar e posteriormente para dentro do espaço. Também você consegue ir para fatores solares muito baixos, também na ordem de 0,20 ou 0,18 às vezes. A grande diferença com os vidros laminados low-E é que você consegue uma transmitância luminosa maior nesse caso. Quando você baixa para 20%, não é incomum encontrar transmitâncias luminosas aí da ordem de 25% ou talvez 30%. Então essa relação é melhor equilibrada. Ou seja, toda vez que a transmitância luminosa é maior do que o fator solar, isso indica, né, numericamente maior, isso indica que o seu vidro é capaz de controlar bem o calor, mas sem prejudicar excessivamente a luz natural. Aí no caso de vidros insulados low-E, é bastante comum você encontrar um valor U de cerca de 1,8 ou 2 watts por metro quadrado Kelvin, o que é bem abaixo do que um vidro laminado low-E. A gente tem alguns exemplos de aplicação de vidros insulados low-E em alguns edifícios de escritório aqui no Brasil. Conheço alguns no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em São Paulo tem também. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na aplicação desse tipo de vidro em edifícios de escritório. O que acontece no edifício de escritório é que você vai trazer bastante radiação, mesmo com um vidro insulado, laminado low-E, você acaba trazendo muita radiação quando você não usa brises na sua fachada, né? Então você vai acabar trazendo muito desse calor para dentro do ambiente. Esse calor tipicamente ele é absorvido pelas superfícies, né? E principalmente pela inércia térmica, que é o concreto, né? As estruturas de concreto absorvem esse calor e armazenam dentro da sua massa. À noite, quando não tem mais ninguém no edifício e você desliga o ar-condicionado, esse calor tende a sair e ocupar novamente o espaço do escritório. Aí o que acontece, por exemplo, em climas como São Paulo? Você tem noites relativamente frias. Mesmo no verão, as noites não costumam passar aí dos 22 no máximo, mas geralmente você tem noites, por boa parte do ano, na casa dos 17, 18 graus. E não é incomum você ter temperaturas acima dos 40 graus à noite dentro dos escritórios depois que o ar-condicionado foi desligado, porque ele recebeu sol o dia inteiro. Então o que acontece? Quando tem uma temperatura fria lá fora e uma temperatura quente aqui dentro, esse calor tende a passar por condução. Ele vai encontrar uma superfície fria do vidro, né, e vai tender a passar. Então ao longo da noite a ideia é que esse calor saia, né, por condução através da envoltória do edifício. O problema é que quando você tem um vidro insulado, ou seja, com alto nível de isolamento térmico, esse calor que fica armazenado nos edifícios ele vai ter mais dificuldade de sair. Então no dia seguinte ele vai continuar dentro do espaço. E aí isso vai acarretar uma necessidade de maior utilização de ar-condicionado. Talvez ligar o ar-condicionado 1 ou 2 horas mais cedo. E isso significa maior gasto de energia. Então, às vezes, você pode querer aplicar um vidro insulado para um edifício de escritórios num clima como São Paulo, ou num clima que tenha noites de temperaturas amenas, pensando que você vai, de fato, economizar energia durante o dia com ar-condicionado, ao reduzir o fator solar e ao reduzir o valor U, mas, em compensação, você acaba gastando mais energia para tirar esse calor nas primeiras horas da manhã. Então, se você vai usar um vidro insulado low-E no edifício de escritórios em climas como o de São Paulo, ou climas que têm noites mais frias, você precisa garantir que esse ar quente de dentro dos espaços vai poder sair naturalmente à noite. Isso se faz através de ventilação natural. Você precisa ser capaz de abrir janelas, fazendo o que a gente chama de night flush, que é esse expurgo de ar quente de dentro dos ambientes através da abertura de janelas. Essas aberturas de janelas, onde elas são aplicadas, geralmente são automatizadas. Então, pelo período noturno, você abre uma pequena parcela das fachadas para deixar esse ar sair, para deixar essa estrutura resfriar e o prédio baixar a sua temperatura, para que no dia seguinte ele esteja em condições mais adequadas termicamente. Não estou dizendo que não são boas estratégias, não estou dizendo que o vidro insulado low-E não é bom para o clima do Brasil, eu só estou dizendo que você precisa tomar certos cuidados. Ele pode ser bom no controle solar, mas você tem que tomar certos cuidados para garantir que o calor saia quando ele precisa sair através de ventilação natural.
E lembrando também que vidro de alto desempenho não é uma solução mágica para o nosso clima. É sempre importante utilizar elementos sombreadores, porque nada mais eficiente do que um brise no controle de radiação solar. Ele é muito mais eficiente do que qualquer tecnologia de vidro. Aí, a título de curiosidade, os vidros insulados, eles podem ser também triplos. Nos países de clima extremamente frio, você pode ter 3 camadas de vidro e 2 cavidades de ar. Essas cavidades de ar, né, tanto no vidro duplo quanto no triplo, são elas justamente que proporcionam esse alto nível de isolamento térmico, porque o ar encapsulado, ele oferece boas propriedades de isolamento térmico aos componentes. Se você quiser ir mais além ainda, você pode substituir o ar que fica dentro dessa cavidade por outro gás. No caso, o gás argônio, ele tem propriedades insulativas muito maiores do que o ar comum e ele pode ser utilizado então em vidros insulados para chegar nos extremos do isolamento térmico. Ele pode chegar a valores bastante baixos, como o valor 1 quando ele é utilizado num vidro duplo e 0,6, 0,5 quando o argônio é utilizado em vidros triplos. Mas isso são em casos bem extremos, onde o clima é extremamente frio e, obviamente, isso não é aplicado no nosso clima no Brasil. Você trabalha numa incorporadora, numa construtora ou num escritório de arquitetura e você quiser conhecer um pouco mais sobre os serviços que a CA2 Consultores oferece na área de conforto ambiental, acústica, sustentabilidade e luminotécnica, eu estou deixando meus contatos aqui na descrição desse vídeo e todos os canais de comunicação que a gente tem, desde site, LinkedIn e outros canais de comunicação também. Eu vou deixar também 2 vídeos para vocês aqui sobre o conceito de isolamento térmico e o conceito de inércia térmica para complementar o seu conhecimento e pedir novamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like e assim você não perde nada que eu produzo aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima.